Fala galerinha, beleza com vocês? Então, resolvi fazer uma série de vídeos aí, depois que eu fiz a playlist de PHP básico e depois uma outra playlist de PHP orientado a objetos com, digamos assim, com as funcionalidades básicas tanto do PHP quanto também da parte de orientação a objetos do PHP. Fazer um vídeo agora que a gente tem, né, a noção. Para quem não viu ainda, corre lá nas playlists, né, anteriores e dê uma olhada. E agora a gente vai botar a mão na massa efetivamente fazendo um sistema, tá bom? E aí eu vou fazer, na realidade eu vou fazer 3 playlists, tá? Utilizando o mesmo sistema, tá? O mesmo CRUDzinho, o mesmo sistema de, né, para a gente buscar os registros, né, uma listagem, um cadastro, uma edição e uma exclusão. Então um sisteminha bem simples que eu quero focar principalmente digamos assim, na integração do PHP, utilizando ele como uma linguagem de desenvolvimento de sistemas para a internet. E eu vou fazer 3 versões. Uma versão bem básica, utilizando o PHP básicozão mesmo, tá? Depois eu vou fazer uma versão intermediária, utilizando os conceitos de orientação a objeto. E depois eu vou fazer uma última versão, utilizando aí uma framework PHP, tá bom? Então, enfim, eu vou fazer essas 3 versões do mesmo projeto, tá? Para que vocês tenham uma real noção de quais as diferenças, principalmente para quem está começando na linguagem, vai ter uma ideia de como as coisas funcionam. Hoje eu vejo muita gente começando a programar para sistemas, para a internet, e eu vejo que elas não sabem conhecimentos básicos de desenvolvimento para a internet, tá? Às vezes começa a aprender frameworks ou tecnologias até mais avançadas e às vezes não sabe exatamente como as coisas funcionam. Então a gente vai exatamente nesses 3 projetos, vocês vão ter uma real noção como realmente as coisas funcionam. E aí, às vezes alguém pode perguntar, pô professor, mas essas linguagens ou essas ferramentas que você utiliza profissionalmente? Sim, utilizo profissionalmente. Ah, mas elas são muito simples para mim utilizar profissionalmente. Sim, eu gosto de coisas simples. Dá para fazer coisas muito complexas por meio de coisas muito simples, tá? Então, às vezes o pessoal aí começa a aprender tecnologias mais novas, né, teoricamente mais avançadas e tal, né, coisas que demoram você compreender simplesmente a montagem de um ambiente, e fica dias, semanas aí para montar um ambiente, sendo que você poderia utilizar coisas muito mais simples para chegar ao mesmo resultado, tá? Eu particularmente gosto de coisas muito simples, tá? Gosto de fazer coisas muito complexas, mas utilizando coisas muito simples, beleza? Então bora lá, sem mais delongas, vamos botar a mão na massa. Então zerei aqui, é lógico que estava fazendo alguns testes e tudo, para a gente chegar a esse, né, a esse CRUD. E aí, zerei tudo aqui, a gente vai fazer a coisa completamente do zero, beleza? Então, bora lá. Então, primeira coisa, a gente vai fazer a modelagem do nosso sistema. E aí, pessoal, vamos lá. Falando um pouquinho do próprio sistema que a gente vai desenvolver, a gente vai fazer um sistema para cadastro das notas, né? Vamos supor aí que você esteja fazendo algum curso numa faculdade, num curso técnico ou algum curso em alguma instituição de ensino e você quer registrar as notas suas nas disciplinas, beleza? Então a gente vai se basear aí nesse sisteminha bem simples, vai ter 2 tabelinhas só no nosso banco de dados e bora lá. Então, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar aqui para modelagem do banco de dados, vamos utilizar o MySQL, o Workbench, para modelagem de banco de dados MySQL. Aqui eu só tenho o ambiente, o MySQL, aqui eu tenho o XAMPP instalado, rodando aqui o MySQL e o Apache. Só isso aí, está rodando. E aqui eu tenho instalado o MySQL Workbench, então vamos lá. Beleza, vou aqui para a parte de modelagem e vou criar um novo modelo. Beleza.
vou criar um novo diagramazinho. Aí alguém pode perguntar, professor, mas você usa o Workbench? O Workbench, sei lá, uso na faculdade ou no curso que eu fiz. Eu posso usar ele profissionalmente? Sim, lógico que você pode usar profissionalmente. Eu uso profissionalmente, tá? Tenho vários sistemas muito complexos desenvolvidos onde toda a modelagem e sincronização do banco eu faço por meio do Workbench, sem problema nenhum. Beleza. Então aqui, abri o Workbench, vou aqui, cliquei duas vezes aqui às vezes dá um pauzinho aqui no Workbench, acertando aqui. Vou colocar o meu nome do banco, Sysnotas, vai ser o nome do meu banco de dados, e aqui vai ser o char7 UTF-8, o colete já está General UTF-8 General CI, beleza. Então o nome do banco, Sysnotas, legal. Beleza, vou criar uma tabelinha, que vai ser a nossa tabelinha disciplina. Beleza, a nossa disciplina vai ter um ID e vai ter um nome, diz nome. Eu gosto sempre, tá? E é uma questão pessoal minha, eu gosto sempre de utilizar como nomes de tabelas, letras minúsculas e no singular, tá? Isso é um padrão meu, isso não é uma regra de banco de dados, nada disso, tá? Existem, inclusive, eu já dei manutenção, eu já participei de projetos de desenvolvimentos dos mais variados possíveis, que tinham, assim, padronizações das mais variadas possíveis, tanto para nomes de tabelas como para nomes de campos. Eu gosto, tá, de utilizar nomes de tabelas minúsculas no singular, ok? E nos nomes dos campos, a chave primária sempre é o ID, e os demais campos eu sempre costumo começar pelos 3 primeiros nomes da tabela. Até mesmo porque você pode ter o campo nome em várias tabelas, e aí você não consegue às vezes distinguir de qual tabela é e tal. Isso acaba dificultando um pouco. Então eu gosto de utilizar os 3 primeiros dígitos do nome da tabela no nome dos campos, tá? Como se fosse um prefixo dos campos, beleza? Então aqui fica dis, de disciplina, e nome, que é o nome do campo, beleza? Acho que um varchar de 100 aí tá tranquilo, ele vai ser not null. Lembrando aqui, a minha chave primária ID vai ser autoincremental, beleza? Então, legal, minha tabelinha ali de disciplina tá prontinha. Deixa eu só aproximar aí para melhorar a visualização de vocês. Então tá lá. Legal. A próxima tabela vai ser a tabela de nota. Então aqui nota. Então lembrando aí no singular, nota e não notas. Beleza? Então aqui o ID, mesma coisa, autoincremental. E a minha nota, então vamos lá. Quando eu vou digitar, né, vou lançar uma nota, além da nota, você acha que seria interessante a pessoa digitar lá o nome do trabalho ou da prova, né? Então, prova 1, prova 2, trabalho tal, atividade tal, trabalho em grupo tal. Então, seria interessante. Então, not, né, que é os 3 primeiros dígitos, not atividade. Vou botar aqui, ó. Então, not atividade é o nome da atividade lá, né? Ou então not nome, sei lá, vou botar aqui not atividade, um varchar de 100, not null é suficiente. Aqui not nota, que é a nota. Acredito que a nota aqui, um decimal de 10,2, né, é suficiente, ok? Aí depende se tiver uma casa decimal, vou botar 10,1, uma casa decimal só. Lembrando que aqui no MySQL, o 10 aqui são a quantidade de dígitos possíveis que pode o campo ter, considerando inclusive o ponto lá, né, ou a vírgula separadora, e o 1 é a quantidade de casas decimais, beleza? Então botar 10,1 aqui com uma casa decimal só. Quiser duas, né, se for o seu caso aí, sem problema. Beleza, anota também not null. E aqui, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui é um relacionamento, né? Até mesmo porque uma disciplina pode ter várias notas e uma nota ela está vinculada a uma disciplina. Então aqui na nota vai ter o ID da disciplina. Então beleza, aqui um relacionamento de 1 para N, né? 1 para N aqui não identificado, aonde apenas aqui a chave estrangeira, a chave primária aqui de disciplina, vem para cá para a nota como chave estrangeira. Beleza? Então conceitos ali básicos de banco de dados. Beleza.
Então tá aqui, legal. Antes de eu salvar esse modelo, eu vou vir aqui no meu local aqui de, na minha pasta, né, do meu servidor web, e vou criar uma nova pastinha aqui, vou chamar de sysnotas. Beleza, opa, tem um Tzinho a mais aqui, sysnotas, beleza. O sysnotas, aí vamos lá. Eu vou ter algumas pastas aqui, tá? Então é sempre importante você ter uma organização aí no seu diretório do seu sistema para você começar a organizar as coisas, tá? Mesmo que num projeto básico não é bom a gente jogar todos os arquivos aqui direto na página, na pasta, né, do seu projeto. Então vamos lá. Então, primeira coisa aqui, eu vou criar uma pasta aqui BD, né, de database, né, de banco de dados, ok? DB ou BD, enfim, eu vou chamar ali de BD. Legal. Essa pastinha, opa, errei aqui. Essa pastinha, vou salvar aqui a minha modelagem exatamente lá naquela pasta. Então, vou vir aqui na pasta, sysnotas, BD, e aqui eu vou chamar aqui de modelo ER sysnotas. Beleza. Então aqui é o suficiente, bacaninha, tá salvo lá o meu arquivinho, tá aqui o meu arquivo. Beleza. Depois a gente cria as outras pastas. Legal. Agora eu vou sincronizar, tá? Então aqui, ó, quando a gente utiliza, né, o Workbench, eu não preciso gerar script, rodar script, não preciso nada disso. Eu só vim aqui, database, synchronize model. Então aqui eu escolho a minha conexão, eu já tenho a conexão aqui configurada, para se você não tem a conexão configurada, você vem aqui, ó, database, manage connection, e cria uma conexão aqui, ó, dá um new aqui, ó. No caso aqui a minha, eu coloquei o nome dela de local, o meu host name, você coloca localhost ou o 120 ou o IP, né, 127.0.0.1. A porta é a padrão 3306. Aqui o username root, e aqui no meu caso a senha, né, normalmente aí no caso do Champ, se eu não me engano, a senha vem vazia, tá? Inicialmente. Então você configurou aí, testa, vê se está tudo ok. Então aqui, se aparecer essa mensagem, você manda continuar, e aqui, ó, sucesso, conectou com sucesso, beleza. Então aqui, depois que você configurou a sua conexão, você dá um synchronize model aí, né, no local aqui, no meu caso, só dando um continue, ele vai fazer as checagens. Aqui, lembrando que na primeira sincronização, lembrar de marcar para ele criar o banco de dados, beleza. Vou continuar, aqui mostra quais as tabelas que ele vai criar, te mostra o script, manda executar, beleza, já está criado, só isso, tá? Só isso. Para quem quiser criar o banco de dados de outra maneira lá, sem problema nenhum. O importante é ter sua base de dados lá criada. Aqui eu utilizo, como eu utilizo o ambiente, né, macOS como sistema operacional, eu utilizo um software aqui que é o Sequel Pro, para me acessar a base de dados. Aqui, por exemplo, vou acessar minha base de dados local. Para quem utiliza sistema operacional Windows, né, e utiliza banco de dados MySQL, eu recomendo fortemente um software que eu utilizava muito, que era muito bom, é o SQL-Yog. Ele tem uma versão chamada Community, que é uma versão, digamos assim, acho que era de código aberto e tal, então que é muito bom, tá? É SQL Yog, Yog com YOG, tá? SQL YOG, Yog, muito bom, tá? Infelizmente não tem para Mac, eu utilizo o Sequel. Quem utiliza outro software, tem o Debeaver, tem outros softwares aí para conexão com banco de dados aí, ok? Beleza, vou me conectar à minha base local, vou entrar aqui, já está aqui criadinha, sysnotas, bonitinha, minhas duas tabelinhas estão lá. Vou até inserir aqui alguns dados de teste, disciplina, vou botar aqui, ó, banco de dados, e vou criar uma outra disciplina aqui, programação web, beleza. Então vamos supor que eu tivesse duas disciplinas lá. E aqui, ó, nota, vou criar uma notinha aqui, ó. Vou criar uma nota, atividade aqui, prova 1, a nota foi 9,5 e a minha disciplina foi a 1, que é a banco de dados lá, tá? Então, opa, acho que é...
Será que é 9.5? É, 9.5. Aqui o separador não é vírgula, é ponto. Só lembrando aí desse detalhe. Beleza, criei lá os dois registros de disciplina e um registro aqui de nota para banco de dados. Depois a gente vai ver lá e vamos inserir ou fazer qualquer manipulação desses registros por meio lá do meu sistema, beleza? Então legal, então tá aqui nosso sisteminha, banco de dados criado, estou acessando o banco aqui, legal. Beleza, e aqui pessoal, a gente vai começar agora a desenvolver o sistema propriamente dito, beleza? A gente vai começar a botar a mão na massa no desenvolvimento do sistema, legal? Então a gente fica por aqui nessa aula, foi só uma aula introdutória para falar aí, né, como é que a gente ia, né, como é que ia ser o sistema, o contexto, montar um banco de dados, um ambiente certinho, e agora a gente vai botar a mão na massa. Beleza? A gente fica por aqui, a gente se vê na próxima aula. Até mais.